Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, vamos começar a nossa live marcada para as 19h30. Entrei aqui um minutinho antes para testar a conexão, testar o som. Vamos ver aqui. Já já vou chamar o Fernando Sarmento, meu colega, para a gente falar sobre um tema: quem sou eu diante do medo? Como a gente lida com o medo nas nossas vidas. Muito bem. Só aguardar mais uns segundos. 19h30. Vou avisar o Fernando aqui que eu estou chamando ele. Vamos convidar o Fernando. Vou guardar ali. Já enviei o convite. Fernando. Grande André. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí, não? Eu estou, e você? Ótimo, também estou te ouvindo bem, graças a Deus. Muito Legal. bom. Vamos começar o nosso bate-papo, né? Exatamente. Aliás, eu queria te agradecer o convite. É uma satisfação bastante e um contentamento bastante grande para mim poder estar com você, um terapeuta que eu acompanho há mais de 1 ano e meio, 2 anos, né? Tivemos junto em grupos de estudo, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tive o Exato. prazer de te conhecer e ver as tuas intenções e o teu empenho no sentido de poder estar colaborando e ajudando os seus clientes, né, nas questões psicoemocionais, enfim, dentro do teu processo terapêutico. Então, para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui, que eu tenho certeza que eu vou poder, nas reflexões que a gente promover, e com mais a participação das pessoas também, né? A gente vai poder, como é que eu diria, aprender, né? Sim, Aprender. sempre. Aprender sempre, né? Aliás, uma frase, viu, André? Você sabe que eu sou colecionador de frases, né? Eu achei Sim, sim. interessante uma frase recente, dizendo assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo, Muito boa. Uma boa perspectiva da gente olhar, né? A gente né? tem Isso. essa mania de, quando alguma coisa não tem o resultado esperado, ver o copo meio vazio, mas sempre tem um aprendizado ali. Exatamente, Legal. exatamente. Vamos começar então, Fernando. Você ainda não se apresentou, queria uma rápida introdução, né? Assim, você falou do convite, mas nós combinamos juntos esse bate-papo. Não vai ser uma entrevista, né? A gente vai trocar ideias sobre o medo e como a gente enfrenta o medo no dia a dia. Então, se você puder rapidamente se apresentar aí para as pessoas te conhecerem, quem não te conhece, que está conosco. Tá, e assim, bem brevemente, eu estou há 5 anos atuando como coach, tanto para questões pessoais como profissionais, né? Aliás, não dá para dissociar isso, né? As Uhum. pessoas trazem as questões profissionais, mas a pessoal está ali, né? Sobretudo, né? Então, eu estou há 5 anos atuando como coach, né? Minha formação é administração de empresa, pós em marketing e outras formações de liderança, sobretudo essa questão de conduzir pessoas para resultados. Eu fiz muito isso na área comercial de algumas empresas que eu passei, né? E hoje eu estou muito focado nessa parte do desenvolvimento humano. Aliás, nunca deixei de estar. Enquanto líder comercial, gerente comercial que eu fui, né? Eu sempre tive a crença de que os resultados acontecem por meio do desenvolvimento das pessoas, né? Então essa coisa do e Falar que nisso. define e que define bem qual é o sentido da vida, né? Que é crescimento, né? Crescimento. Então Nós essa vamos coisa a questão do desenvolvimento. sim.
Então, eu rapidamente, então, Fernando, eu também vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou André Gandelman, me descobri terapeuta há cerca de 2 anos, sou engenheiro de formação, atuei na área industrial e de operações, já fui empreendedor, já atuei em consultoria de RH. Agora, muito feliz nessa jornada de ajudar as pessoas com suas questões emocionais. E para a gente começar o nosso papo, né, que é quem sou eu diante do medo, é o tema da nossa conversa, falar Isso. rapidamente sobre o que é o medo e como ele funciona, né, no corpo, que é uma reação fisiológica que nós temos, né? Então, se você me permite, Fernando, fazer essa rápida introdução, aí eu te passo a bola. Por favor, fica à vontade. Legal, obrigado. Então, o que é o medo, né? É uma reação do nosso corpo, uma reação natural frente a uma ameaça real. É um estado de apreensão frente a uma ameaça. Que a gente estava falando, né? O leão está ali na minha frente, opa, me deu medo. Mas o que é o medo? O cérebro identifica essa ameaça real, e aí já vale frisar, né, que a diferença do medo para a ansiedade é que a ansiedade é a projeção futura de uma ameaça, é algo da nossa imaginação, enquanto que o medo é um fato real. E o cérebro já vai nos preparar, vai preparar o nosso corpo para entrar em ação. E quais são essas possíveis ações, né? Ou a luta ou a fuga. Porque isso vem desde do homem das cavernas, né? Os nossos ancestrais lá de 200, 300 mil anos atrás, que viviam no meio da selva, não eram os mais rápidos nem os mais fortes da floresta, então eles precisavam se virar para sobreviver. Então essa reação do medo é de sobrevivência da nossa espécie. Como é que ela funciona, então? Essa identificação, deu estado de alerta, eu vou aumentar o meu nível de atenção, então aguço os sentidos, visão, audição, olfato, e eu reduzo as atividades que não são essenciais para a minha sobrevivência, como, por exemplo, função intestinal, digestiva e de reprodução. Né? Sei. Porque eu preciso dar energia para o que interessa. Então, minha visão vai ficar mais aguçada, meu coração vai bater mais rápido para bombear sangue pelo corpo todo, hormônios serão liberados, os meus músculos vão enrijecer, ou para eu lutar contra aquela ameaça, ou para eu fugir dela. Eu preciso lutar pela vida. E vamos para a ação. Então, é assim que funciona. E a partir do momento que aquela ameaça passa, né, que aquela situação acaba, ou de ter que fugir do predador ou de lutar, o que se espera é que a gente volte para um estado de equilíbrio. Tá. Nós vamos ter a oportunidade de falar também, né, do como isso afeta a nossa vida no cotidiano. Por quê? O homem, como eu falei agora há pouco, né, o Homo sapiens não era o mais forte nem o mais rápido da tribo, da floresta, desculpa. Então, a força dele está no grupo. Proteção, segurança, acolhimento e pertencimimento. A nossa espécie humana precisa sentir que pertence a algum grupo, a alguma tribo, né, para sobreviver, para se sentir motivado. E aí é que eu já quero passar a palavra para você, Fernando. Como é que isso funciona aí no nosso dia a dia, né? Agora com a pandemia, nós estamos experimentando um isolamento forçado. E muitas pessoas que moram sozinhas, principalmente as mais idosas, né, que estão deixando de ter a oportunidade de viver com seus familiares ou com colegas de trabalho, com amigos, estão perdendo o senso de pertencimento. É aí que começa a gerar crises de medo, crises de ansiedade, crises de depressão, e em alguns casos levam até ao suicídio, né, em casos mais graves. Então eu queria saber um pouquinho de você, como é que você vê até o home office, como é que você acha que vai ser o futuro do trabalho assim com o home office? Você acha que vai pegar frente a essa questão? É tudo ainda um ponto de interrogação, né? Me parece que a gente saiu da zona de conforto, né?
Os meus atendimentos eram todos presenciais, né? É, E para falar da zona de conforto, uma coisa que eu sempre, quando estou conversando com as pessoas, que eu pergunto, por que a zona de conforto chama conforto, não é? E tem algumas que me respondem porque é confortável, né? Mas qual é o que leva ao conforto? O conforto, ele leva, nos traz conforto aquilo que nós já conhecemos, não é? Tanto que para você sair da zona de conforto, pensando na questão do aprendizado e do crescimento, se a gente ficar na zona de conforto, a gente não cresce, né? Você precisa ir para a zona de desconforto, que é mais conhecida como a zona do medo. E essa questão da zona do medo é exatamente aquilo que eu não conheço, né? E a vida nos apresenta o processo de mudança contínua, né? A única coisa que é fixo na vida é a mudança, não é? é, E por muitas vezes, como você falou no caso de uma pandemia, é imposta. Então, assim, eu não mudo a pandemia. O que eu posso fazer é mudar a mim mesmo, né? Então, a importância de eu ter conhecimento ao longo da minha vida sobre mim mesmo. A questão do tão falado autoconhecimento, né? É como é que eu funciono, não é? Essa é uma pergunta, uma palavra que eu gosto sempre de usar. É como é que eu funciono diante dos desafios? Sobretudo lidar com o medo, né? Porque o medo ele faz parte faz e está parte. aí. Agora, Ele, eu não tenho como anular o medo, né? Eu tenho como aprender a lidar com medo. E aí me fez lembrar até uma rápida historinha de um livro que eu li, que o cidadão diz que entra num ônibus, está lotado. Aí ele olha um cidadão que está sentado assim, e ele olha esse cidadão está com uma bomba no colo. Uma bomba. O cara olhou aquilo, logicamente, sentiu medo. E aí ele acabou se encorajando e com muito jeito foi até a pessoa e falou, eu podia fazer uma pergunta para o senhor se incomoda? Não, pode perguntar. Isso que está no seu colo é uma bomba? O cara falou, uma bomba. Suficiente não só para acabar com esse ônibus, como com esse quarteirão aqui. Daí o cara e falou, e uma segunda pergunta, posso fazer? Ele falou, pode. O que o senhor vai fazer com essa bomba? Ele falou, eu estou levando essa bomba para ser desarmada. Aí um certo alívio, né? Opa! Aí passou alguns segundos e ele falou, e eu poderia fazer somente um pedido? A pessoa falou, pode fazer. O senhor poderia colocar essa bomba debaixo da sua cadeira? Então, esse trecho, ou seja, tive contato com algo real que me gerou medo, procurei saber o que a pessoa iria fazer, vou desarmar essa bomba, aliviou, porém, a pessoa pediu para colocar debaixo da cadeira, né? Então a pergunta que eu sempre coloco é o seguinte, o que você tem feito com os seus medos? Você tem posto debaixo da cadeira? Então, assim, que é uma tendência, porque olhar para o medo, da mesma maneira que é sair da zona de conforto e ir para a zona do medo, gera medo. E o desafio é, pelo menos na minha trajetória de vida, é lidar com medo. Tive que lidar com vários, e alguns até muito longos na minha vida, né? Mas fui até buscar ajuda. Busquei ajuda. Vamos lá, sozinho não estou dando conta, né? Então, essa questão do medo, de lidar com o medo, eu acho que é algo que eu quero também contar com você nas suas reflexões e na sua experiência, dessa questão de lidar com o medo, né? Como é que você vê essa questão do lidar com o medo? Fernando, o que eu costumo comentar é que a gente vive muito no piloto automático, né? Eu até fiz a aprovação do home office, por quê? Porque quando a gente enfrenta, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de trânsito por dia para ir para o trabalho, né? Ou quando eu enfrentava, qual era um dos grandes sonhos da maioria de nós que precisava se deslocar? Puxa vida, meu sonho era poder trabalhar de casa, eu queria não precisar me deslocar, poder passar mais tempo com a minha família.
Pois bem, tanto nós pedimos isso para o universo nos entregou. Não de uma forma ideal, né? Não da forma que a gente queria, foi forçado, mas agora a gente tem essa condição. Só que a gente não está acostumado, Fernando, a prestar atenção aos nossos sentimentos. Isso é estar no piloto automático. Eu vivo na correria, eu vivo correndo atrás das minhas pendências, das minhas tarefas, das minhas obrigações, e agora cuidar da casa, ou estar em casa, estar mais com os filhos que não tem tanta escola, né, ou não no período integral, a gente está tendo que forçadamente sair desse piloto automático, porque a partir do momento também que você entra no desconforto, você é obrigado a fazer diferente, certo? Uhum. Só que muitas vezes a gente não sabe que o que a gente está sentindo é medo, que o que a gente está sentindo é ansiedade ou uma depressão, que seja qualquer outro sintoma, a gente está no piloto automático. Portanto, você falou do autoconhecimento. Para mim, a chave é sempre olhar para dentro. Ao invés de atribuir, né, o nosso insucesso ou essa situação desconfortável ao externo, né, à empresa, ao governo, ao mundo, o que quer que seja, olha para dentro e veja o que é que dentro de você consegue encontrar de resposta. E para a gente encontrar resposta, a gente tem que o quê? Fazer boas perguntas. Né? Exatamente. Fazendo boas perguntas é que eu começo a me provocar a perceber o que eu estou sentindo. A questão aí é sentir, né? Que é o que a gente não é desde cedo estimulado a fazer é sentir. Né? A gente já teve a oportunidade de conversar que na criação de filhos, né? Acho que agora está começando um pouquinho a mudar. Mas como que você cria o teu filho? Me obedeça, não questione, seja bonzinho. Certo? A gente não pergunta para o filho quando ele tem uma birra, quando ele está fazendo uma malcriação, o que é que você está sentindo? Por que você está fazendo isso? Assim também, nós não fomos incentivados a sentir. Nós fomos incentivados a seguir ordens, a nos comportar da maneira que é adequada socialmente e que os outros vão achar, nossa, que menina educada, puxa vida, ele foi muito bem criado. Enquanto quando você começa a perceber o que você está sentindo, e agora, enquanto adultos, a gente tem essa oportunidade, a gente tem a chance de mudar a nossa realidade e de fazer diferente também com as próximas gerações. Eles são o futuro. Sim. É isso que eu entendo. E aí, a gente pode até dar exemplos reais, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso. Seria legal você contar para o pessoal o seu exemplo, né, de como você lidou com o seu medo, e depois eu vou dar um exemplo meu também, de como eu lidei com uma situação de medo. Tá. Você sabe, você estava comentando essa questão do mundo dos sentimentos, né? E eu venho já há um bom tempo observando, e eu digo que existem dois mundos. Você tem um mundo dos fatos e o mundo dos sentimentos. Então, a gente está o dia inteiro é fatos, fatos, fatos daqui, fatos de lá, mas essa parada para falar assim, o que eu estou sentindo diante deste fato? Qual é o sentimento que eu tenho? E para falar um pouquinho disso, antes de eu compartilhar um pouco das minhas experiências, de como é que eu estou tentando lidar com o meu medo, ou com os meus medos quando surgem, principalmente aquilo que pode até ser algo real, um acontecimento, mas o imaginário, ele é muito criativo, né? Né? O pensamento... Como é que é? Geralmente, esse imaginário é para o lado negativo, é uma projeção Exatamente. negativa. É para o pior, né? Mas uma coisa que eu queria trazer, já que nós estamos falando de nós, seres humanos, eu queria trazer primeiro uma questão de a personalidade humana que pese
nós sermos diferentes, cada um tem a sua personalidade, né? Eu até peguei uma definição aqui bem rapidinha, que diz assim, ó, eu nunca tinha parado para pensar na questão da personalidade humana, diz assim, ó, que é uma característica do ser humano que organiza os sistemas físico, fisiológico, psíquicos e morais, de forma que interligados esses sistemas geram a individualidade. Legal. Só que tem uma coisa na personalidade humana que é comum: sentimentos e emoções. Eu posso ter a minha individualidade, eu posso ser um otimista, posso ser um pessimista, eu posso ser alguém mal-humorado, bem-humorado, eu posso ser alguém que seja extrovertido ou introvertido, faz parte da característica, mas sentimentos e emoções é comum. E nesse contexto, então, dessa questão de que na personalidade humana algo que é comum é sentimentos e emoções, principalmente aqueles que são expressos e comunicados. Os que são expressos e comunicados. E nesse sentido, eu queria trazer também uma reflexão do tipo que se nós pudéssemos resumir todos os sentimentos humanos em dois, de acordo com um autor que eu li, ele elegeu amor e medo. Amor e medo. E nesse sentido, ele diz o seguinte, que todas as vezes que nós estivermos em sofrimento, se você for pesquisar, você vai achar um medo. Exemplo, ciúmes. Está no amor ou no medo? Ciúmes é sofrimento. Não está no amor, está no medo. A culpa. Né? Uma insegurança. Disfarçada de amor, né? Isso, disfarçada de amor. Um inseguro. Por exemplo, rejeição. Sentimento de rejeição. Está no amor ou está no medo? Está no medo. Gera sofrimento. O que o autor trouxe que facilitou muito para mim é pensar se eu estou em sofrimento. Todas as vezes que eu fui cavocar e procurar, eu achei o medo. Eu descobri o medo. E a definição de amor que ele trouxe eu achei super interessante. Ausência de sofrimento. No amor não cabe sofrimento. Então acho que uma boa pergunta que todos nós podemos fazer de manhã quando a gente levanta é olhar para o espelho e perguntar, né? Eu estou no amor ou eu estou no medo? Onde eu estou? Né? E um detalhe... A maioria das vezes vai ser no medo, né? Claro. Ué, e qual o problema? Eu tenho direito... Né? Mas eu queria fazer um gancho. Depois que você terminar, eu vou fazer um complemento. Tá. Então, fechando essa questão do amor e do medo, essa coisa do sentimento, né? Os problemas psicológicos, e aí você pode ajudar bastante nisso, eles são originados da inibição dos sentimentos e da internalização dos medos. Quando eu inibo os meus sentimentos e internalizo os meus medos, podemos dizer que a gente começa a ter os problemas psicológicos. E aí redunda num segundo aspecto, né? Os seres humanos normais e saudáveis. O que é um ser humano normal? O que é um ser humano saudável, né? O ser humano normal, vamos pensar numa família, né? Aquela família que só vive baseado na norma. Então, vou ver se a pessoa é normal. Ele está de acordo com a norma? Sim, então está normal. Então, é aquela família que fica por muitas vezes, até no perfeccionismo e querendo só as normas. E a família saudável tem normas? Tem, mas ela tem mais um ponto interessante. Existe espaço para expressar o sentimento. E tem até uma frase interessante também que eu gosto, que diz assim, dor dividida, dor diminuída. Então você poder expressar o sentimento dentro da sua casa e esse sentimento ser respeitado, né? Que nem, por exemplo, tem uma coisa muito da minha geração que falava assim, engole o choro.
Homem não chora. Homem tem que ser forte. Mas como assim, né? Então o homem que chora, que expressa sentimento, ou o ser humano que chora e que expressa o sentimento, ele é um frágil? Não. Ele está tendo até coragem de externar. E a gente vê muito nas crianças essa naturalidade, né? Às vezes eu brinco de fazer mágica, tem uma criança, se eu pergunto, você quer que eu faça uma mágica para você? Uma criancinha que eu não conheço 5 anos e tudo mais. Muitas delas olham e falam assim, não, não quero. Aí a mãe ou o pai ficam, como assim, meu filho? Olha aí o titio, o vovô vai fazer uma mágica para você. Mas ela externou o sentimento. Então eu acho que esse aspecto, né, a gente precisa levar muito em conta que o único treinamento emocional que nós temos é dizer o sentimento. Se eu guardo, se eu rimo, traz muito essa questão dos problemas psicológicos, né? Então esse é um panorama que eu queria trazer para você também poder estar ilustrando com a tua vivência, como é que é essa questão de você poder expressar sentimentos e emoções, né? De que na personalidade humana está aí, sentimentos e emoções, né? Eu lembrei da sua fala, teve muita coisa que me veio à mente, mas uma frase que eu já vi no próprio Instagram. Tudo que não se torna palavra vira sintoma. Ah, Legal. Tudo que eu não externo, né, que eu não ponho para fora, eu vou guardando em mim e eu viro um baiacu das emoções negativas. Eu vou olha, inflando, baiacu. eu viro uma bomba relógio. Em algum Sim. momento eu posso explodir. E é muito legal que também fiz um link com a minha fala anterior, né, da gente desde criança não ser incentivado a se expressar. É quando você inibe uma criança de se expressar, né, e a criança ela é o quê? Ela é entusiasmo, ela é curiosidade, ela é descoberta, ela é o ser humano na essência, ela quer explorar, ela quer conhecer. Quando você fala, tira a mão daí que você vai se machucar, não mexe nisso que você vai cair daí, vai quebrar, alguma coisa. Quando você vai podando a criança, né, tem uma frase, uma equação muito legal do livro do Gasparetto, que eu estou lendo sobre vida profissional, mas relaciona muito com o ser humano na essência, que é entusiasmo mais repressão é igual a medo. A criança nasce com o HD limpinho, né? Pô, super curiosa, e a gente vai colocando goela abaixo os nossos medos nela. E aí ela vai se tornar um Sim. adolescente, um jovem, um adulto extremamente reprimido, extremamente rígido, intolerante, né? Se você pega numa empresa, até você falou da família, né? A normal aqui, deixa expressar os sentimentos. Mas pode ser numa empresa também. A empresa com as suas normas, se você não segue as normas, né? Ou se você foi uma criança muito reprimida, quando você chegar num cargo de gestão, você vai ser aquele chefe autoritário, aquele chefe opressor, né, que vai desgastar emocionalmente a tua equipe. E aí falam que o turnover é alto, nossa, aí cria um monte de política de sei lá o que para tentar reter o colaborador. Pô, bota o chefe para fazer terapia, para fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Sim. Então, a questão é a gente, na medida do possível, porque eu sei que a gente erra todo dia, nós não somos perfeitos, nós também temos nossas crenças, nós somos influenciados pelo ambiente, mas na medida do possível, tanto para crianças quanto para adultos também, nós que agora já temos essa consciência, se a pessoa tá num momento de dificuldade emocional, a criança que não sabe expressar o que você está sentindo, você está bravo, você está triste, deixa a criança falar. E para o adulto, né, que você falou, o homem não chora, engole o choro, eu lembrei de uma cliente que... Como é que ela falou? Engole o choro... Putz, esqueci agora, mas uma outra. Tá. Uma outra foi treinada para ser a boazinha. Ah, lembrei da primeira. Não chora, você tem que ser forte. Né? Você está num Como é momento que é? de Não ver um chora? parente. Hã? Desculpa, você falou alguma coisa? Cortou um pouquinho. O que você falou? Não chora. Tá, ó. Não, Assim, não, cortou a tua fala.
A pessoa está num desafio emocional e chega outra e fala: não, você não pode chorar, você tem que ser forte. Não chora, você tem que ser forte. Pior coisa que você pode falar para uma pessoa num momento de desafio emocional. É a pior coisa. É como se você estivesse falando engole choro, Sem dúvida. para a criança. É, E aí você ela tem que vai ser acionar... forte. Oi, desculpa. Pode falar. Ela vai acionar aquela criança ferida que foi reprimida e vai piorar a situação dela. E eu tenho uma outra pessoa que eu já tive a oportunidade de atender num caso muito interessante. Ela falou: eu fui criada para ser a menina boazinha, para obedecer às normas e para atender às expectativas do que os outros vão pensar. A preocupação da minha mãe é o que os outros vão pensar. Ela falou: eu cresci Sim. assim, né? E querendo a aprovação. Você acaba obedecendo, porque você quer a aprovação, você quer ser amado por aqueles próximos a você, né? Pela sua família, amigos, sei lá, quem quer que seja. E mesmo assim ela tem um sentimento de rejeição muito forte. E olha que interessante, ela falou: a única vez que eu segui os meus instintos, que eu segui a minha vontade, a minha intuição, foi na criação da minha filha. E por mais que eu tenha errado, que eu sei que eu errei muito, hoje a menina tem 19 anos, ela falou: eu estou em paz com todos os meus erros, porque fui eu que escolhi, eu fiz da forma que eu quis. E eu achei isso Sim. muito legal, Fernando, porque aquele negócio, né? Você estava falando dos fatos e dos sentimentos. Hoje, até os fatos a gente não sabe se é fato, porque tem muita coisa falsa. E a gente toma muitas decisões baseadas nos fatos e esquece de ouvir, né, o que está aqui dentro, o que meu coração diz sobre essa questão. Por mais que o meu sentimento seja diferente dos fatos, por que não seguir o meu sentimento? Eu acho que quanto mais a gente sente, mais a gente aguça a nossa intuição. Eu acho Ah, que então, a você mulher está sabe. relacionando, você tá relacionando o sentimento com a intuição. Eu tenho percebido isso. Quanto mais eu busco sentir, mais a minha intuição melhora. Sim. Essa é uma coisa que eu percebido, porque, como você falou, o homem, pela sociedade, pelo menos era, né? Ah, você tem que ser forte, é o provedor, é o machão, né? É o cara que põe a banca. Isso. E nós não tínhamos, ou não temos o direito de sentir. Mas quando você Sim. trabalha o autoconhecimento, não tem como deixar de sentir. E aí eu estou percebendo, quanto mais eu sinto, mais a minha intuição melhora, cada vez um pouquinho a mais. E aí eu começo a balancear a razão com a emoção, falo: putz, qual será que é a melhor escolha para mim neste momento? Porque tudo é uma questão de situação também, de perspectiva e tal. E não vai ter a resposta certa, a gente vai errar também, pode acertar, mas tem que seguir o que a gente Sim. sente. Você falou um negócio interessante na filosofia estoica, os estoicistas, Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, né? Eles trazem uma reflexão interessante, sabe, sobre a questão do bem viver. E aí você me fez lembrar uma coisa interessante, né? De que a inteligência vem da razão e não da emoção. Mas a emoção faz parte da personalidade humana? Sim. O sentimento também? Sim. Porém, por isso que aquelas decisões emocionais, né? É um perigo tomar a decisão quando você está emocionalmente desequilibrado ou abalado e você está, na verdade, no medo. Você está no sofrimento. Então, ter Certo. consciência desse sentimento e trabalhar, lidar com esse medo, né? Daqui a pouco eu vou falar de uma experiência até meio recente que eu tive do medo, que eu perdi o sono uma madrugada aí, né? Fazendo uns 30 dias, mais ou menos, um mês, né? E como é que foi que eu fiz e que me ajudou muito e estou sereno até hoje. Mas essa questão de você, a razão, né? A razão. E eles trazem, os estoicistas, né, os filósofos estoicistas, o bem viver. Imagina perguntar o que é o bem viver para as pessoas. Cada um vai ter um ponto de vista. Mas
pela filosofia estoica, eles trazem 3 aspectos interessantes. Primeiro item é a imperturbabilidade, ou seja, o quanto que eu mesmo me perturbo. O quanto eu mesmo me perturbo, ou seja, não estou sabendo lidar com medo. Então esse é um primeiro ponto. Eu posso estar muito bem de vida materialmente, financeiramente, mas eu sou uma pessoa que me perturbo, não é? Sobretudo com aquilo que eu não consigo modificar, que é uma circunstância ou o outro, né? Muito bom. O segundo aspecto dessa questão do bem viver é a aceitação do destino. A pandemia está aí. E aí, meu amigo? Você vai querer lutar com a pandemia? O que eu preciso mudar em mim mesmo para eu poder conseguir transpassar essa pandemia? Então tem até uma frasezinha bem conhecida, popular, aceita que dói menos, né? Esse é um ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que até que eles colocam de uma forma contundente, eles falam da extirpação. Opa, travou. Oi. Você travou, Fernando, para mim. Cortou um pouquinho, né? Sobre a extirpação das paixões. E eu achei interessante a definição de paixão, né? Que é suspensão. Falhou de novo, falhou de novo. Tá me ouvindo? Agora tô. Falhou de novo. Falhou. Então vou repetir, né? Extirpação. Tá me ouvindo? Tá. Tô. Extirpação das paixões, né? Que seria suspensão temporária do juízo. A necessidade de domá-la. Travou. Ah, tô te ouvindo agora. Agora tô te Deixa eu ver ouvindo. aqui o que eu... Tô te ouvindo. E agora travou de novo. Tá me ouvindo? Agora não estou vendo só a sua Tô te imagem, ouvindo. mas tudo bem. Não sei se as pessoas estão ouvindo. A Lau Fazan, né? Que retomou. Tá me ouvindo? Então, esses três pontos têm a ver com essa coisa do bem viver, né? E se eventualmente eu não estou sabendo lidações, não aceitar o destino, e ficar nas vezes, eu não vou estar trabalhando pela inteligência, né? Voltou aí, tá? Lauza, obrigado, viu? Lau Fazan, né? Muito obrigado aí. Tá dizendo que voltou. Magda também dizendo que sim, que voltou. Eu só não vejo a sua imagem, viu, André? Não sei se você está me vendo aí. Aqui. Tá aí, tá legal. Então, esse é um panorama que eu queria trazer, né? Para que a gente pudesse estar realmente, sobretudo, olhando sobre o ponto de vista. Ela está pedindo para repetir os 3. Eu vou repetir novamente aí os 3, que são os 3 aspectos do estoicismo, da filosofia. Vou repetir, Silvia. Os 3 pontos seriam o seguinte: a imperturbabilidade, ou seja, o quanto que eu sou capaz de não me perturbar, ou o quanto que eu me perturbo, né, com as questões da vida. Segundo ponto aceitação do destino. A pandemia é um exemplo muito real nesse momento, né? Eu não consigo modificar a pandemia. Eu consigo modificar a mim mesmo, não é? Então, o que eu tenho que estar fazendo para que eu me proteja e que eu consiga transpassar esse período, esse desafio, não é? E o terceiro ponto seria... E a aceitação do destino tem aquela frase que eu comentei, né? Que é aceita que dói menos, não é? E o terceiro ponto, que seria a extirpação das paixões. E extirpação é até um termo forte, né? Mas tem a ver com as emoções. E a paixão, se a gente for parar para pensar, é a suspensão temporária do juízo. Há necessidade de domá-la, a paixão, a emoção. Porque senão você não vai para a razão para você poder acessar a sua inteligência. A inteligência vem da razão, não vem da emoção, né?
Então, esses são os pontos do estoicismo. Posso fazer um comentário Deve, por favor. sobre a aceitação do destino, que eu tenho um exemplo real de uma conversa que eu tive há cerca de 2 semanas com uma conhecida, que ela está sofrendo com a realidade profissional dela na pandemia. Ela é uma profissional da área comercial e agora ela não pode fazer visita aos clientes, ela tem que fazer tudo online. E ela chegou muito angustiada para mim, como era bom antes, como era bom poder estar com os clientes, como era bom poder se relacionar pessoalmente, fazer as visitas e andar. E eu falei justamente isso para ela. Eu só não sei se eu concordo, Fernando, com o aceita que dói menos. Eu acho isso um pouco... É uma falta de oportunidade de você avaliar, na minha opinião. Então, eu Tá. prefiro fazer as perguntas, assim, por que que eu estou sentindo isso e tentar ressignificar o que eu estou sentindo. Acho que é diferente do aceitar. O aceitar, para mim, está muito de me conformar. Né? Mas É verdade. me parece assim, uma coisa meio que imposta. Ah, aceita aí e é assim e não vai mudar. Mas se eu penso em como isso está me impactando, né, e eu tenho que chegar por um ponto de vista diferente, eu consigo ressignificar. E aí, de uma forma pacífica, não imposta, eu consigo ficar em paz. Que foi o que eu falei justamente para ela. Eu falei, olha, mas você está viúva do período pré-pandemia. E, pô, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Ah, inclusive, uma das reclamações dela é que a renda dela, que é baseada em comissões, né? Quem é da área comercial, né, dependendo da empresa, muito no variável. Ela estava reclamando que a renda dela caiu para caramba, ela não sabia o que ia fazer. Eu falei, olha, não adianta você ficar se lamentando de como a sua vida era boa. Você tem que se reinventar. Todo mundo teve que se reinventar, se adaptar. Né? Então, essa Sim. aceitação, eu vejo assim, de que forma que eu vou resolver esse problema? Qual é o problema que eu tenho? Eu não posso visitar, eu não posso sair, então vou internalizar e aqui dentro, né, vou fazer as minhas perguntas poderosas, misturando razão com sentimento, né, que você falou da inteligência, a inteligência está na razão. Eu tenho que fazer as perguntas certas, olhando para o que eu estou sentindo. Né, e nós vamos dar os nossos exemplos de situações de medo, né, e teve esse diálogo interno. O que eu estou sentindo e o porquê que eu estou sentindo isso. Né? Sim. Porque muito do que a gente verbaliza, né, de modo a estar dentro do normal, que você comentou antes, né, para não ser, às vezes, agressivo ou inconveniente ou grosseiro, o que quer que seja, a gente acaba se adaptando a algumas situações. Mas com a gente mesmo, a gente não pode adaptar a fala, a gente tem que ser muito honesto. Né? Porque se eu não for honesto comigo mesmo, eu só vou me prejudicar. Não adianta eu querer me enganar e colocar minha bomba embaixo da cadeira. Né? Exatamente. Colocar a bomba embaixo da cadeira, eu não sei se ela vai explodir antes de eu chegar no cara que vai desarmá-la. E principalmente eu deixo de estar olhando para isso para poder buscar a virtude da coragem, né? Essa questão do... Aristóteles também fala muito sobre essa questão da virtude, e eu estava lendo recentemente um pouco do Aristóteles, ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Qual é o inverso da virtude? São os vícios. São aqueles vícios que, de um lado, por exemplo, pensando na coragem como uma virtude, né? Qual seria o vício por deficiência da coragem? Seria a covardia, né? E também eu posso ter o vício por excesso, que seria a temeridade, entrar em pânico, não é? Então, a importância da gente poder estar realmente olhando para essa questão dos nossos sentimentos e, sobretudo, estar buscando nas nossas virtudes, fortalecer as virtudes e enfraquecendo os vícios, não é? De comportamento. Sobretudo que estão sempre muito alojados nas crenças, nas nossas verdades, que foi por questão de educação, foi por uma questão de repente, de um trauma que aconteceu com a gente,
eu não soube lidar com isso até hoje, e eu vou me arrastando com tudo isso pela minha vida, né? Agora, você colocou esse ponto, eu achei interessante, André, não tinha parado para pensar. Essa questão da aceitação do destino, a aceitação dá uma impressão de passividade, né? Então, eu aceito, e você trouxe, na verdade, um ponto importante, muito pelo contrário. O que é que eu vou ter que fazer comigo? Qual é a ação de reflexão e de contato, sobretudo com o medo, para eu poder construir o cenário adequado do medo? E aí eu tenho não sei se você quer que eu já comente a minha experiência recente de como é que eu lidei com o medo. Sim. Só fazer um pequeno comentário. Quando eu faço isso, quando eu assumo o protagonismo, né, do meu destino, eu falo, eu piloto o meu avião, eu estou nas rédeas da minha vida, eu passo a sair daquele piloto automático, eu deixo de ser vítima, eu me torno o ator principal do meu destino, né? Eu não Sim, tenho a adaptação do destino, eu consigo fazer o meu destino, mas para isso tá. eu tenho que olhar para o sistema de crenças, para os meus eventuais vícios, porque o vício é o excesso de algo, né? E todo excesso, ele esconde uma falta. O que é que está me faltando que me causa esse comportamento vicioso? Então não adianta eu tentar mudar o comportamento, né? Eu sei lá, eu tenho vício em jogo. Então não vou passar perto do cassino, que assim eu não jogo. Não, não é isso. O que é que está me Sim, faltando aqui do outro lado? É ir na causa e não no sintoma. Que eu vejo que é o grande diferencial da EFT, a terapia que eu aplico, que ela não liga muito para o nome do seu sintoma, para o nome da sua condição, da sua doença, o que quer que seja. Eu vou buscar os eventos que causam. Eu não vou mudar o teu comportamento falando, presta atenção e quando você se encontrar à frente dessa situação, você sai de perto, muda o pensamento. Não, eu vou eliminar o que está causando, porque quando eu elimino o que está causando, eu mudo você de dentro para fora naturalmente. Você vai deixar de sim, sentir aquela falta que justifica esse comportamento sintomático, vamos dizer, ou o que quer que seja. Pode ser uma doença, né? sim. Pela medicina tradicional chinesa, que é a base científica da EFT, dos meridianos, da acupuntura, o medo está associado aos rins. Então, quem tem doença renal, geralmente é uma pessoa com muito temor sobre a vida, sobre as coisas, e problemas conjugais, problemas de relacionamento. Sabe? Sim. Então, o cara vai lá, ele tem dieta restritiva, ele pode chegar até a ter que fazer um transplante, uma hemodiálise, o que quer que seja. Enquanto que se ele olhasse para os sentimentos dele e a forma como ele enxerga a vida dele, ele poderia ter uma função renal muito mais saudável. E você trouxe um ponto, até que a Áurea Mesquita, uma participante aqui, ela fala, você deixa de ser vítima. Como você trouxe o protagonismo, ou seja, eu, eu assumo a responsabilidade da minha vida para comigo mesmo e eu vou ter que buscar coragem para enfrentar. Eu enfrentar no sentido de ter contato com os meus sentimentos, ter contato com o medo, não é? E aí tem um ponto que eu queria destacar antes de eu poder contar um pouco da minha experiência recente, de como é que eu fiz para lidar com o medo que eu tive, que é o seguinte, todas as vezes que eu assumo o protagonismo, o ator principal da minha vida, e eu enfrento, não é? Eu tenho a chance muito grande de, transpassando esse processo, lidando com o medo e saindo eventualmente do outro lado, vamos dizer assim, superando o medo, eu vou estar reforçando uma das pernas da autoestima, porque isso é muito confundido. Às vezes eu estou conversando com as pessoas sobre autoestima e me parece que tem muitas distorções, sobretudo quando está falando de coisas externas, do verniz, né? Comprei uma roupa, a autoestima melhorou, isso e aquilo. Mas a autoestima, olhando sobre a ótica interna, é autoconfiança. Quando eu recuo e não enfrento, às vezes eu preciso buscar ajuda, como eu falei, né? Busque ajuda. Mas você está enfrentando, você saindo do outro lado,
você passa a ter um sentimento de que ninguém tira esse sentimento de você. Sabe qual? Eu fui capaz. Quanto vale você sentir que você foi capaz? E isso é de dentro para fora. Então, essa é uma das pernas da autoestima. E qual que é a outra perna da autoestima? É o fato de você ter sentido que você foi capaz, vem um outro sentimento, mesmo que inconsciente, então eu presto, então eu tenho valor. E quando eu sinto que eu tenho valor, promove o autorrespeito. Eu preciso. Como é que eu vou me respeitar se eu não sinto que eu tenho valores? Mas é sentido, não é falado. Por isso que não adianta nada ninguém me falar, não, você é capaz, não, você tem valor. É externo. E a única coisa que a vida nos dá, não é? É a oportunidade para a gente ir crescendo, sobretudo na autoestima. Eu costumo falar o seguinte, né? Entre elevador e escada, o ser humano prefere o quê? Elevador. Elevador. E a vida é escada ou é elevador? A vida é escada. A vida é escada. Então, isso já dá para nós o seguinte, ô cidadão, você tem que ser protagonista, e se você ficar vitimizado, e a vitimização, olhando até para a minha própria experiência de vida comigo mesmo, todas as vezes fiquei detido pelo medo. Então o desafio é, como é que eu transformo o medo numa alavanca para eu poder superar o degrau? E não no freio. Como é que é? Transforma em alavanca e não no freio, porque se você só ficar no medo, uma hora você paralisa e você não consegue Exatamente. dar nenhuma vida. Você vira aquela eterna vítima aguardando o herói vir te salvar. Só que esse Exatamente. herói é você mesmo. Você tem que achar os recursos dentro de você para sair dessa situação. E aí vem a virtude da coragem. Se eu me apoiar nos vícios, no caso, por exemplo, da coragem, eficiência, que seria a covardia, ou o vício por excesso, eu entro em temeridade e pânico, complica. Então eu preciso acionar a coragem. E aí eu tive uma história recente, eu posso compartilhar não, com o pessoal? Eu ia até falar para você, nós temos 8 minutos só antes que o... É mesmo? Puxa, o tempo passa, hein? Mas rapidinho, é assim, há cerca de uns 30 dias atrás, eu enfrentando um problema, eu acabei acordando 1h30 da manhã e fiquei fritando na cama. Não sei se alguém já ficou assim algum dia, né? E aí eu resolvi levantar. Falei, não tem jeito, eu vou ter que levantar. Eu não conseguia dormir. E fui pro sofá. Eu fiquei da 1h30 às 4h30 no sofá. E eu, passando bem rapidamente essa experiência, então, eu diria o seguinte, que eu sentei e comecei a conversar. Aquilo que você falou das perguntas poderosas, né? Eu perguntei para mim, o que é, Fernando? O que você está sentindo? Lembrei do amor e do medo, né? Eu falei, eu tô com medo. E que medo é esse? Descreva ele para mim, Fernando. E eu fui descrevendo, e foi muito interessante, que à medida que eu fui descrevendo o medo, é como se eu estivesse construindo um cenário. A partir do momento que eu tive contato com esse cenário, e eu estou bem encurtando, né? Foram 3 horas de reflexão ali no sofá, né? Eu depois, olhando aquele cenário todo, eu falei assim, tá bom, tem saídas? Quais são as saídas? Vamos ver algumas saídas? E eu fui buscando opções de saídas. E daqui a pouco me veio uma que encaixou assim. Falei, cara, como é que eu não tinha pensado nisso, não é? Essa opção. Mas o que me proporcionou a oportunidade de poder aparecer as opções? O fato de eu ter contato com o sentimento. Quando eu não vejo, eu não tenho contato com o sentimento, eu vou ficar detido pelo medo. Então, essa conversa que eu tive comigo e que eu encontrei a saída, fez com que eu voltasse para a cama às 4h30 da manhã, deitasse, virasse de lado e dormido como um anjo. E ainda o problema não se resolveu, mas eu estou sereno, porque eu vi a saída que eu tenho. Tem saída. Então, essa é uma experiência bem rápida, falando de
de como é que eu tive que lidar com medo. Tive outros casos na minha vida que eu tive que aprender a lidar muito com medo, né? Então, esse seria um pouco compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Para mim, o ponto-chave foi no finalzinho aí da sua fala. Não sei se o ponto-chave, mas um grande benefício. Quando você passa por todo esse processo, ainda que o seu problema não esteja 100% resolvido, só o fato de você ter a clareza do caminho que você vai seguir para resolvê-lo e estar, né, buscando, você fica em paz. Porque você sabe Isso. que hora você vai chegar na solução. Ou vai chegar, aliás, no resultado que vai ser o melhor para você. Eu acho que a grande questão, o ficar no medo, Fernando, eu acho que está muito ligado à incerteza. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que vai ser da minha família, do país, do meu emprego. Essa questão da incerteza, da falta de clareza, dá Sim. muito essa sensação de angústia, de ansiedade, de medo, né, que vai nos corroendo Sim. por dentro. Então, ainda Exatamente. que a solução demore 6 meses para chegar, você está subindo degrau a degrau da sua escada, né? Você não está preocupado em pegar o elevador. Porque você sabe que se você for degrau a degrau, você vai chegar no resultado esperado, né? Sim. E aí nós temos 5 minutinhos, Fernando. Eu proponho, ao invés de eu contar a minha experiência, eu gostaria Sim. de abrir já agradecendo, né, as pessoas que estão aqui conosco, né, pela presença. Eu estou vendo várias pessoas muito queridas minhas, né, amigos, parentes que estão aqui presentes. Eu fico muito, muito feliz e honrado com vocês estarem aqui conosco. Eu gostaria muito de abrir um espaço para as pessoas perguntarem alguma coisa, se elas quiserem. Sim, com certeza. Estamos aqui. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, por gentileza, o chat está aberto. Comentários, obrigado, pessoal. Agradeço bastante também, obrigado aí pela presença. Estou vendo muitas pessoas queridas, conhecidas minhas, amigos, amigas. Muito bom estar aqui, podendo compartilhar, né? Podendo falar um pouco dos nossos sentimentos também, né? Desculpa, aí. Obrigado para a Áurea, está dizendo que está excelente, está sendo excelente a nossa live de reflexão. A Áurea é uma querida amiga, chefe vegana, espetacular, faz um negócio delicioso. Nossa Senhora. Tem Cecília assim, Pimentel, está achando legal, que as colocações... Com medo a gente não se livra, né? Opa, tem uma Olha lá, quem é o Fernando diante do medo? Eu diria que é alguém que está aprendendo a lidar com o medo, transformando isso em pedacinhos mastigáveis, tentando fazer um dia de cada vez, sobretudo viver o hoje. Não é fácil lidar com medo, mas eu tenho superado alguns e isso tem me falecido bastante para poder me sentir seguro, autoconfiança e, sobretudo, ir conhecendo mais e melhor os meus valores, né? Então, seria mais ou menos por aí. Refletir sobre o medo e sentimentos tão presentes nesse tempo é sempre muito bom. A Lu Fazan. Obrigado, Lu, pela sua colocação, viu? Ô, Fernando, a Áurea também fez uma pergunta aqui. Que perguntas podemos fazer quando sentimos medo? Usando da minha experiência, perguntas abertas, não fechadas para nós mesmos, né? Então, eu diria assim, você está sentindo o quê, Fernando? Aquilo que eu falei da minha experiência, sentindo medo. Você quer me falar sobre esse medo? Me fale sobre esse medo. Então, perguntas abertas promovem a oportunidade de reflexões e explanações mais amplas do que fechar. Você está com medo? Sim ou não, né? Não. Perguntas abertas, elas promovem a gente poder
E eu costumo dizer, né? A gente vai desengravidando, né? Uma coisa é eu falar assim, eu estou contente. Você me entende, mas você não me compreende. Então precisa de mais perguntas. O que foi que aconteceu que deixou você feliz? Então a gente precisa também, no contato com o medo, a gente desenvolver a capacidade da gente desengravidar esse medo, né? É pôr ele para fora. Vamos olhar para ele, não vamos esconder ele, vamos olhar. Porque isso dá chance para a gente poder encontrar saídas. Mas eu só posso pensar em saídas depois que eu tiver clareza do cenário desse medo, não é? E eu posso dizer para você que o quanto me fortaleceu eu poder ter encontrado a saída. E poderia não ter encontrado em 3 horas de reflexão na madrugada. Talvez eu precisasse de mais dias, né? Não tem problema. Vamos com calma, né? Um dia de cada vez. Até porque a felicidade está na jornada, não no destino, né? Muito bom. E por último, o nosso colega também da BRH, o Fernando Carlos Perches. Ah, Carlos Perches, grande Carlos Perches, psicólogo, profissional também extremamente comprometido com o desenvolvimento das pessoas. Ele está perguntando, o medo é positivo? Precisamos dele para viver? André, diga aí. A gente falou um pouquinho no começo, eu vou ser bem breve porque o tempo estourou aqui. Tá. O medo ele é uma condição inerente, natural, né, inerente à nossa vontade natural do ser humano. Ele está ligado à nossa questão de sobrevivência. Ele nos prepara para aquela condição, né, frente a uma ameaça real, para a gente lutar ou para fugir. E a questão do ser positivo, ele é positivo enquanto a ameaça se faz presente. A partir do momento que a ameaça não está mais presente, o medo tem que passar. Se ele não passar, se ele perdurar por horas, dias, meses, o que quer que seja, você corre um sério risco de passar a ter transtornos, que são os transtornos de medo e de ansiedade. Aí, síndrome do pânico, agorafobia, fobia social, fobias específicas, né, que é medo de avião, medo de espaços enclausurados, de animais, barata, aranha, o que quer que seja, toque, transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno do estresse pós-traumático. Então, se o medo permanece depois que a ameaça passou, olhe para isso, vai buscar, perguntar para o seu organismo, para você mesmo, o que é que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo. Perfeito, muito bom. Fernandão, 8h32, tá bom por hoje, foi muito legal. Se bobear, nós vamos ter que fazer a versão 2. Opa! Quero agradecer demais essa oportunidade. Conversar com você é sempre muito legal, porque passa rápido, a gente aprende pra caramba, viu? Eu que agradeço, André. Muito legal. Maria Paula Andrieta, uma conhecida minha. Obrigado pela presença, Maria Paula. A legal. Silvia, excelente, muito obrigado. Por favor, versão 2, olha aí. Vamos pensar na versão 2 aí, eventualmente, né? Sim. Gente, obrigado mais uma vez, boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigado, gente. Vamos fazer a versão 2, sim. Fiquem com Deus aí, viu? Um abração forte. Tchau, tchau.